Abra sua Bíblia, por favor. Romanos, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos do 17 ao 23. Vamos tomar apenas o 23 como base. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinhais, então, quando destas coisas vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Repita comigo: a vida eterna por Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero falar hoje sobre vida eterna e morte eterna. Todos nós só teremos esse destino: ou vida eterna ou morte eterna. A carta aos Romanos, ela é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, já perto do fim. Ele estava em Corinto, na casa de Gaio, utilizando um amanuense chamado Técio. Ele escreve a carta mais longa, com certeza também a mais teológica. Alguns chamam de o Evangelho de Paulo. Nessa carta ele vislumbra a respeito do pecado, da infalibilidade de Deus e da pecaminosidade humana. Mas quando nós falamos em vida eterna, a vida eterna teve uma origem. A vida eterna foi originada em Deus. A Bíblia afirma lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, que Jesus, Ele é o Pai da eternidade. E alguém falou, concordo com essa frase, que a eternidade não é tempo. Porque se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, sobrará a eternidade. Então a eternidade, ela é condição. Foi Deus quem a criou. O próprio Jesus criou a eternidade em um tempo fora dela. Ele é o autor da eternidade. E a palavra de Deus, ela nos exorta que o objetivo de Cristo vir à terra foi para que nós escapássemos do inferno, o qual todos aqueles que não entram por Jesus estão destinados a perecer eternamente nesse lugar de sofrimento. E a morte eterna, ela é algo que é pouco mencionado na igreja. A morte eterna é algo que é pouco falado. Quando nós vislumbramos a Bíblia Sagrada e o que Paulo quer dizer nesse texto em específico, nós podemos entender que ele tem uma preocupação em falar e mostrar que, assim como um trabalhador, ele tem a sua recompensa pelo seu trabalho, assim também aquele que vive no pecado, na prática do pecado, que é servo do pecado, ele terá a sua recompensa, seu pagamento final.
Alguns recebem por dia, por hora, por semana, por mês, não importa. Mas aqui é a suma, é o resultado de uma vida inteira, com Deus ou sem Deus. E ele afirma: o salário do pecado, ou seja, o pagamento pelo pecado, é a morte. Mas o dom, aqui do grego donatos, presente, daí deriva a palavra donativo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então a Bíblia garante que vida eterna só através de Jesus. Não adianta procurar em outros meios, em outras pessoas, porque não dará certo, haverá falha, porque as pessoas que dizem que podem garantir vida eterna também falharam e são tão carentes quanto eu e você. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus fala em João capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque pensais nela ter vida eterna. São essas mesmas Escrituras que de mim testificam. A vida eterna, ela está em Cristo, arraigada em Cristo Jesus. Quando uma pessoa, ela decide entregar a sua vida a Jesus, assim como a maioria de nós fizemos um dia, o seu nome passa a ser escrito no livro da vida, e ela passa a ter direito a entrar no céu. O malfeitor da cruz, não diz o seu nome, a Bíblia não afirma, mas o malfeitor da cruz, ele pecou a vida inteira. Mas no momento que ele entregou a Cristo, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus prometeu a ele: em verdade eu vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele morreu e, garantido por Jesus, ele teve a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Certa vez, Jesus deu um daqueles discursos que, quem sabe se estivéssemos lá, também não gostaríamos de ouvir. Jesus lançou em rosto a incredulidade, a parcialidade daquelas pessoas que estavam seguindo ele. E eles começaram a correr e disseram: duro esse discurso. Jesus virou-se para os seus discípulos que o acompanhavam e disse-lhes: e vocês, não vão seguir esses também não? Então Simão Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para quem iremos? Não é para onde, não é lugar, é pessoa. Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor. Vida eterna só em Cristo. Isso, se fosse para falar só sobre isso, a gente pararia por aqui, porque é fato comum e é fato pacífico entre nós, é ponto de equilíbrio entre os crentes. Todavia, como é a vida eterna? Porque muitas pessoas perguntaram por ela, e é importante entender que vida eterna não está ligado a ser crente. Vida eterna não está ligado a pertencer a uma religião. Vida eterna não está ligado a ter um cargo na igreja, porque tem pastor indo para o inferno, tem evangelista que está indo para o inferno, tem presbítero, diácono, cooperador, dirigente de ciclo de oração, pessoas com muito tempo na igreja que estão indo para o inferno porque não entenderam, não são pessoas salvas e nem são convertidas ainda. A Bíblia diz que a salvação só em Cristo, porque só Ele, através dEle e por Ele é que conseguiremos chegar e obter a vida eterna. Louvado seja Deus. Mas a vida eterna é algo que se pode ter agora. Jesus, ele diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ou seja, a salvação não é algo que eu vou ter no futuro, a salvação é algo que eu tenho agora. Nós temos que ter a certeza da salvação agora. Louvado seja o nome do Senhor. E salvação é sinônimo de vida eterna. Uma certa vez o jovem rico, Marcos capítulo 10, se não me foge a memória, ele chegou para Jesus e disse, se ajoelhou, se prostrou perante Cristo,
Os outros evangelhos não mostram ele fazendo isso, mas só Marcos mostra. Ele se prostrou perante Cristo e disse: bom mestre. Talvez essa seja a pergunta mais inteligente da Bíblia Sagrada que uma pessoa possa fazer. Bom mestre, que hei de fazer? O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para conseguir a vida eterna? E Jesus falou para ele: conhece os mandamentos, segue ele disse: isso aí eu tenho praticado desde a minha meninice. Jesus, a Bíblia diz: Jesus amou aquele homem, Jesus gostou dele, Jesus viu sinceridade no coração daquele moço e disse: vai, vende tudo quanto você tem, reparte com os pobres, depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Aquele homem se retirou triste porque possuía muitas riquezas. Ele teve a dificuldade de se apartar daquilo que o ligava a essa terra, louvado seja o nome do Senhor, que era o dinheiro, louvado seja Deus. Então ele fez a pergunta inteligente, mas a decisão dele não foi inteligente, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Outra pessoa que fez uma pergunta semelhante foi o carcereiro. Paulo e Silas, na cidade de Filipe, na Macedônia. Paulo pregava a palavra, foi preso, chicoteado em praça pública, jogado no cárcere inferior. E a Bíblia diz, olhe para cá, a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas louvavam a Deus e os outros presos os escutavam. É importante quando o nosso louvor está sendo ouvido e as pessoas estão prestando atenção naquilo que o crente fala, porque a palavra da boca do crente fiel é a espada penetrante, que é a Bíblia Sagrada, em foco, em loco e em ação. Louvado seja o nome do Senhor. Os presos escutavam. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Lucas é categórico em dizer que não era meia-noite. Perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam a Deus. Todos escutavam e de repente sobreveio sobre aquele lugar um grande terremoto, abalou tudo. As portas da prisão se abriram. O carcereiro tentou se matar, Paulo o impediu. E quando ele vê o que aconteceu, os presos todos lá, o carcereiro faz uma pergunta e diz: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar, para ter a vida eterna? Paulo responde com Silas e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação, a pergunta para a salvação. O primeiro não quis saber, mas esse recebeu a palavra, recebeu a Jesus e consecutivamente recebeu a salvação. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Entenda que a salvação é o projeto de Deus antes da fundação do mundo. Quando nós observamos as pessoas que buscaram a salvação, foram pessoas que fizeram perguntas inteligentes, são pessoas que fizeram perguntas, aquilo que o seu verdadeiro âmago, louvado seja o nome do Senhor, pediam. Vejam que o próprio Senhor Jesus, ele fala em João capítulo 5, versículo 24, ele diz: em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra, repita comigo, ouvir. A segunda parte diz assim: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Diga assim: e crê. Então, para eu ter a vida eterna, eu tenho que ouvir, eu tenho que crer. E quando eu ouço e creio, eu obedeço. E quando eu obedeço, eu sou o candidato para a vida eterna. Eu estou com passaporte garantido para a vida eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem a vida eterna, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Nós temos a vida eterna. Nós já temos, aceitamos a Jesus, estamos em obediência a Cristo. Todavia, enquanto estivermos aqui, nós corremos um grande risco de perdê-la. Nós corremos um risco de alguém tomá-la. Eis que venho sem demora. Guarde o que você já tem, para que ninguém tome a tua coroa.
Uma certa vez eu fui fazer uma viagem. Eu fui para o Amazonas, eu fui para Manaus. E eu comprei a minha passagem. Eu havia pago. E quando eu estava com aquela passagem, comprei uns 15 dias antes. E eu coloquei aquela passagem dentro de uma Bíblia, porque eu ia com aquela Bíblia viajar. E quando, na noite anterior, eu estava arrumando as minhas coisas para viajar no outro dia, fui procurar a passagem. Disse, eu deixei aqui, nessa Bíblia. E eu procurei a passagem, depois procurei, não achei, fiquei preocupado e disse, vou perder a viagem. E eu comecei a me lembrar, comecei a me recordar de onde eu poderia ter colocado. Na verdade, a Bíblia com a passagem já estava entre as coisas que eu tinha arrumado. Eu não, minha mulher ajudou e colocou lá. Ela não sabia que a passagem estava dentro. Mas eu comecei a desfazer as malas, eu comecei a voltar ao processo mental. Fui procurar onde eu havia perdido a minha passagem. Quando eu a encontrei, eu tive a certeza que eu iria para aquela viagem, assim como eu fui e voltei no nome do Senhor Jesus. Mas se eu não tivesse com aquela passagem, se eu tivesse perdido, o voo teria partido, eu não teria conhecido aquele lugar, eu não teria ido, louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto estivermos aqui, nós corremos o risco de perder a passagem, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse. Estamos chegando ao fim. Só uma palavra de reflexão. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 20, desculpa. E versículo 6. 26 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. A igreja diz amém, irmãos? Há uma promessa para mim e para você, do inferno nunca mais ter poder sobre a nossa vida. Quem tem essa esperança, diga amém. Há uma promessa sobre a nossa vida de nós sermos participantes da primeira ressurreição. Primeira ressurreição aqui é uma série. Primeiro Cristo, as primícias, depois do arrebatamento da igreja, depois os que ficarem na grande tribulação, que aceitarem durante aquele período que será pregado pelos 144 mil. Então, essa primeira ressurreição é uma série que começou com Cristo, culminará, o ápice será o arrebatamento da igreja, e o rabisco da colheita serão aqueles que ficarem durante a grande tribulação. Então a vida eterna é uma garantia palpável. Olhe para mim no nome de Jesus. Não sei como está a sua vida, sei como está a minha. A sua não sei, mas você e Deus e o Espírito Santo que está vasculhando teu coração nesse momento sabe. Se tem alguma coisa na nossa vida que esteja impedindo, que esteja obstaculando a nossa subida para aquele grande dia, louvado seja Deus. Se tem alguma coisa que está impedindo, devemos arrancar agora, imediatamente, porque o arrebatamento pode acontecer agora, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Podemos partir a qualquer momento, não sabemos dia e hora, mas o salário do pecado vai ser a morte. Morte aqui, morte física, morte eterna, louvado seja o nome do Senhor. Mas o dom gratuito de Deus, o presente que Ele ofereceu para nós, é a vida eterna. Alguém falou para mim, contestando, que vocês crentes dizem que dizem que só vocês vão receber salvação. João capítulo 3, versículo 17 diz assim: porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse versículo está certo. A exegese do texto está correta. O versículo é autoexplicativo. Não, ele não veio condenar. Não, o mundo já está condenado.
Ele veio salvar, já está dizendo o texto, é claro. Ele não veio condenar, já está condenado. Ele veio salvar. A porta de escape se chama Jesus de Nazaré. E quando nós que somos crentes, que estamos buscando a Deus, que estamos deixando esse mundo de pecado, nós entendemos que precisamos melhorar como crente, melhorar como pessoa, melhorar como pai, como esposa, como marido, como filho, como pastor, como obreiro, melhorar como líder, melhorar em todos os aspectos, como empregado, como patrão, melhorar de todas as formas, porque Deus, Ele exige que seus filhos sejam santos e busque a santidade na sua plenitude. Louvado seja Deus. Existem 3 tipos de pessoas. A gente conclui. Mas a decisão sempre vai ser pessoal. Existem 3 tipos de pessoas. Moisés fala para o povo e diz, olha, Deuteronômio 30, 19, ele diz assim: eis que ponho diante de ti 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas tu e tua posteridade, tu e tua casa. Nós, quando observamos esse texto, nós vemos a bondade de Deus. Estou encerrando, olhe para cá. Deus indica o caminho, Deus diz que tem os 2 caminhos, da vida e da morte. E Ele é tão bom que ainda indica qual o caminho nós devemos seguir. O caminho da vida. Então tem 3 tipos de pessoa. Aqueles que não têm a vida eterna, não conhecem, não têm. Deus quer que passemos a eternidade ao seu lado, mas é necessário para isso nascer de novo. João capítulo 3 explica isso. Nicodemos entendia de muita coisa, só não entendia da vida eterna. Que o homem precisa nascer de novo, que a pessoa precisa ter um encontro com Cristo. Existe o segundo tipo de pessoa, aqueles que tinham, mas perderam. O Senhor é poderoso para restituir. E talvez nesta noite, nesse lugar, tem alguém que está duvidoso concernente à sua salvação. Olhe para cá. Eu poderia pregar nessa noite uma mensagem aqui de avivamento, para você bater palma, para massagear teu ego. Mas o meu coração arde em pregar esta palavra, porque o que tem de gente descendo ao inferno sem conhecer Deus, o que tem de crente vivendo uma vida carnal, apenas de capa, de aparência, mas eu louvo a Deus que o Espírito Santo ainda usa o nosso pastor aqui, ainda usa os obreiros, ainda usa as irmãs, para falar que existe um Deus com 2 olhos como chama de fogo, que está contemplando como está a minha alma e como está contemplando como está a minha situação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela primeira vez, só para acordar quem está do teu lado, diz assim: examina a tua vida, que eu examino a minha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Individual. Mas a mulher e o marido, uma bênção, um ajuda o outro, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Pastor e os filhos, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu ouvi pastor Hernandes, pastor Márcio, da boca do pastor Antônio Gilberto, que eu tive o prazer de ouvi-lo no ano 2001 e 2002, James, lá na sede do Farol. Naquela época os diáconos podiam participar. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele contando uma história, tiramos uma foto com ele, e ele contando a história que um certo pastor chegou numa igreja, pregando a palavra, ministrando com aquela intrepidez. Aí o diabo usou uma irmã, e aquela irmã chegou para o pastor quando acabou o culto, ela mais umas 2 irmãs, as 2 irmãs elogiando o pastor pela mensagem, por Deus ter usado para renovar a vida delas. E aquela irmã chegou para o pastor e disse: pastor de uma grande igreja, ele disse, do Rio de Janeiro. E ele disse, evangelista Jadiel, ele disse, a irmã chegou ao pastor e disse: pastor, engraçado, o senhor prega com essa eloquência, um homem de Deus, e o senhor tem um filho que está mergulhado nas drogas. O pastor parou
Foi um ataque direto do inferno, algo pessoal na vida do pastor. E o pastor parou e disse: minha irmã, meu filho é de maior. Eu o evangelizei desde que era um garoto. A escolha de seguir a Jesus é dele. Ele conhece a verdade. Ele está sendo usado por Satanás, assim como a senhora também está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. As pessoas têm sido usadas, olha para cá, irmãos, olha para mim. As pessoas têm sido usadas por Satanás para te tirar da posição, da presença do Senhor Jesus Cristo. Toda ferramenta preparada contra ti, pode até preparar, mas não prosperará, diz o Senhor Jeová. Deus quer te ver no céu, quer te ver ao lado dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Terceiro tipo de pessoas são aquelas que têm. São aquelas que têm. Repita comigo, diga: eu tenho a salvação. Aquelas que têm. Primeiro, aqueles que não têm, não conhecem. Segundo, aqueles que tiveram, mas perderam, mas Deus é poderoso para trazer de volta. E o terceiro tipo de pessoas são aqueles que têm. Aí Jesus diz para a igreja problemática, a igreja lá de Laodiceia, ele diz: ao que vencer. Eu já falei sobre esse texto aqui. Ao que vencer, a maior promessa, irmão. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Deus vai abrir uma concessão para pessoas como eu e você, irmãos. Você já pensou na grandiosidade? Você não vai sentar na cadeira da prefeitura, nem do governo do estado, nem da presidência. Você vai sentar nas mansões celestiais, ao lado de Jesus de Nazaré. Vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar, porque Deus está voltando, Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. E eu estou fazendo de tudo para me segurar, para estar ali com Ele naquele grande dia, olhar nos olhos dele e louvar, cantar como cantar aqui. Valeu a pena esperar, Senhor. Valeu a pena confiar. Valeu a pena acreditar. Valeu a pena subjugar o corpo, reduzir a servidão para te seguir. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Que nós não venhamos a parar no meio do caminho. Que toda ferramenta preparada contra ti, ela estão preparando, mas não vai prosperar, diz o Senhor Jeová, em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, oh, louvado seja, não subiu, não desceu, não está, não foi, não passou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ama a Deus, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Pastor Hernando.